Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses, o nosso sexto encontro, Colossenses capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 25. Vamos ouvir o nosso texto antes da nossa reflexão. Vida nova em Cristo, versículo 5 em diante. Façam morrer aquilo que em vocês pertence à terra: fornicação, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça de possuir, que é uma idolatria. Isso é o que atrai a ira de Deus sobre os rebeldes. Outrora também vocês eram assim, quando viviam entre eles. Agora, porém, abandonem tudo isso: ira, raiva, maldade, maledicência e palavras obscenas, que saem da boca de vocês. Não mintam uns aos outros. De fato, vocês foram despojados do homem velho e de suas ações, e se revestiram do homem novo, que através do conhecimento vai se renovando à imagem do seu Criador. E aí já não há grego nem judeu, circunciso ou incircunciso, estrangeiro ou bárbaro, escravo ou livre, mas apenas Cristo, que é tudo em todos. Como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. Suportem-se uns aos outros e se perdoem mutuamente, sempre que tiverem queixa contra alguém. Cada um perdoe o outro do mesmo modo que o Senhor perdoou vocês. E, acima de tudo, vistam-se com amor, que é o laço da perfeição. Que a paz de Cristo reine no coração de vocês. Para essa paz, vocês foram chamados como membros de um mesmo corpo. Sejam também agradecidos. Que a palavra de Cristo permaneça em vocês com toda a sua riqueza, de modo que possam instruir-se e aconselhar-se mutuamente com toda a sabedoria, inspirados pela graça. Cantem a Deus de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais. E tudo o que vocês fizerem através de palavras ou ações, o faço em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai por meio dele. O Senhor Cristo é Senhor de todos. Mulheres, sejam submissas a seus maridos, pois assim convém a mulheres cristãs. Maridos, amem suas mulheres e não sejam grosseiros com elas. Filhos, obedeçam em tudo a seus pais, porque isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Escravos, obedeçam em tudo aos seus senhores humanos, não só quando vigiados, para agradar aos homens, mas com simplicidade de coração, por temor ao Senhor. Tudo o que vocês fizerem, façam de coração, como quem oferece ao Senhor e não aos homens. Fiquem certos de que receberão do Senhor a herança como recompensa. O Senhor a quem vocês servem é Cristo. Quem comete injustiça, receberá de volta a injustiça, pois não há distinção de pessoas. Este é o texto
que nós vamos refletir no dia de hoje. Uma reflexão um pouco grande. Vamos lá. Vida nova em Cristo. Versículo 5. Façam, portanto, morrer o que em vocês pertencem à terra. Uniões ilegítimas, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça de ter, que é uma idolatria. A partir do batismo, os cristãos são chamados a abandonar certas atitudes contrárias à vida de fé em Cristo. Como no batismo os cristãos foram sepultados com Cristo, eles são convidados, como consequência, a fazer morrer em suas vidas tudo que pertence à terra, tudo que é contrário à vida de fé. O cristão não pode mais se submeter às concupiscências da carne. A carne é o que existe de passageiro, limitado no ser humano, que não conduz à vida. Não reduzir a vida àquilo que é passageiro, mas buscar sentido àquilo que não passa, que é eterno. Uniões ilegítimas. Morrer em Cristo significa neutralizar as atitudes e opções erradas que têm sabor de morte. Estão os vícios unidos à idolatria, e por isso deve-se afastar deles. O esquema de Paulo fala de uniões ilegítimas, que estão ligados ao adultério, incesto, prostituição, que conduz à impureza que contamina a pessoa como pensamentos consentidos e impuros, como a paixão, apego desenfreado e fora de controle, onde o instinto fala mais do que a razão. Os desejos maus que consentidos levam o cristão a agir com maldade, buscando vivenciar realidades que não são bons exemplos e nem deveria estar no meio dos cristãos, porque pelo batismo eles são novas criaturas. O exemplo mais especificado é o desejo de cobiça, o desejo de possuir o que não é seu, o desejo que se impõe com avidez, impulso rápido e compulsivo. O desejo, segundo Paulo, é uma idolatria. Hoje nós percebemos que os impulsos afetivos sexuais estão ligados à fraqueza humana, da realidade instintiva que deve ser canalizada através de realidades produtivas que façam o homem crescer, desenvolver, se aperfeiçoar. Ele não pode viver esse instinto cego, mas se pode usar da fraqueza para justificar coisas mais graves e assim fazer da fraqueza princípios de maldade. Versículo 6. Essas coisas fazem vir a ira de Deus sobre os desobedientes. Agir contrário à graça do batismo é atrair a ira divina, que Jesus nos libertou pelo batismo, pela fé em Cristo. Então, nós não podemos nos opor ao nosso batismo, renunciar ao nosso batismo, porque isso é trazer a ira divina. Versículo 7. Vocês também andavam assim quando viviam entre eles. Antes do batismo, a vida dos que depois abraçaram a fé era de dissolução, idolatria e vítimas da ira divina, quando viviam no paganismo. Entre eles aqui significa os pagãos. Mas agora, depois do batismo, em que renunciaram à vida de vícios passada, a realidade se tornou outra. Versículo 8. Agora, porém, tirem da boca de vocês tudo isto: ira, raiva, maldade, maledicências, palavras obscenas. Paulo inicia uma série de vícios cuja origem é a boca humana. Controlar a boca, como fala Tiago, a boca é capaz de incendiar uma floresta inteira. A língua é um fogo,
é como um mundo de injustiças. A língua contamina o corpo inteiro. Nos fala Tiago, no capítulo 3, no versículos 5 e 6. Dominar a boca, onde se manifesta com palavras a ira, o irado perde o controle de si e pode ser injusto no manifestar a sua ira, pois age sem pensar. Raiva, necessidade de um equilíbrio de si mesmo. A reação da raiva pode ser desproporcional ao fato ocorrido. A maldade, que perverte a verdade e a bondade. A maledicência, o que eu falo é verdade, mas o faço para desprezar a pessoa que comento e espalhar aos outros um comentário meu, julgando a pessoa. E palavras obscenas, que enche a boca de palavras sujas e impróprias. Versículo 9. Não mintam uns aos outros, porque vocês já se desvestiram do homem velho e de suas ações. Outro pecado da boca é a mentira. A mentira recíproca. O cristão é um ser humano da verdade, não pode mentir ao outro. O cristão não mente, porque ele no batismo é o homem novo e não mais o homem velho. Porque no batismo foi desvestidos para revestir, de novo, na verdade, a vida do cristão. No cristão não se afirma a mentira, nem as antigas ações, a partir do batismo. Versículo 10. E se revistam do novo homem, que pelo conhecimento vai se renovando à imagem do seu Criador. O batismo fez com que os pagãos se tornassem homens novos, mulheres novas. Deixaram para trás o paganismo e com seus costumes e vícios. O cristão, depois do batismo, vai crescendo no conhecimento da fé. Pois aquele que ama quer conhecer o amado, que é Deus, e quanto mais o conhece, mais o ama. E neste conhecimento, a imagem que o cristão é portador pelo batismo, vai nele renovando essa imagem do Criador presente neles. O ser humano não perde a semelhança, mas no batismo ele resgata a imagem perdida pelo pecado. Esta imagem é resgatada por Cristo. No batismo, sendo incorporado a Cristo, ele resgata esta imagem perdida. Versículo 11. Aí não há mais grego, nem judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo em tudo e em todos. A imagem que resgatamos em Cristo Jesus pelo batismo nos faz diferentes. Pois o ser humano, depois da queda, não perdeu a semelhança, perdeu a imagem. Agora, com o resgate da imagem, não há distinção étnica da comunidade cristã, isto é, não há judeu, circunciso, judeu na carne, ou incircunciso, o judeu da fé. Nem bárbaro, nem cita. Não há, na imagem, uma distinção social, nem escravo ou livre. Mas há uma unidade da imagem em Cristo, que está em tudo e em todos. Pois Cristo Jesus é a imagem perfeita do Pai. Nós, inseridos em Cristo, participamos dessa imagem e unidade com Cristo. Versículo 12. Como escolhidos de Deus, Senhor e amados, revistam-se, portanto, de sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. A imagem do Criador, com a imagem do Criador, o batizado que vive a fé em Cristo, a todos deve se unir sem nenhuma distinção étnica,
ou condição social. Ele é o escolhido de Deus. Eles são santos e amados por Deus, e por isso, no batismo, se revestiram dos sentimentos de Cristo. Aqui segue uma lista de virtudes daqueles que resgataram a imagem do Criador neles. Primeiro, sentimentos de compaixão, saber compadecer com o outro, compreendendo o outro na sua situação, ter tolerância com a pessoa. Bondade, no sentido moral, tendo intenção para o bem. Humildade, em primeiro lugar, não é arrogante nem preguiçoso, mas alguém que diante de Deus reconhece a sua realidade efêmera, passageira, fazendo da pessoa uma pessoa modesta. Mansidão, os pacíficos, que promove a paz e opõe à pessoa agressiva e rude. Paciência, é o trato de alguém que, diante das situações angustiosas e conflitivas da vida, são resistentes, perseveram na caminhada da fé. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente se alguém tem motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor os perdoou, façam vocês o mesmo. São atitudes novas em relação ao próximo, visto que o cristão foi regenerado em Cristo no batismo. Suportar o próximo em suas qualidades agradáveis e desagradáveis. Refrear sempre a antipatia pelo outro. Os cristãos devem estar prontos ao perdão. Paulo cita o perdão de Jesus, e esse perdão deve nos ajudar a ser capazes de perdoar o nosso próximo. Versículo 14. E acima de tudo, revistam-se do amor, que é o laço da perfeição. Acima de tudo está o amor, a caridade. É da caridade, amor, que se vive todas as exortações de Paulo, nos versículos anteriores. É a prática da caridade que o ser humano atinge, é na prática da caridade que o ser humano atinge a perfeição. Versículo 15. E no coração de vocês reina a paz de Cristo, para o qual foram chamados em um só corpo. Sejam agradecidos. A paz de Cristo não é a paz do mundo, já nos falava São João no capítulo 14, versículo 27. Mas a paz de Cristo se realiza na reconciliação e no amor-caridade. Todos os batizados formam uma comunidade santa, o corpo único de Cristo. E neste corpo não deve existir lutas e discórdias. Assim, diante de tudo que Jesus realizou por nós, sejamos agradecidos. Agradecendo ao Pai pela redenção realizada por Cristo e agradecendo a todo cristão pela caridade e auxílio de que foi beneficiado. Versículo 16. A palavra de Cristo habita em vocês abundantemente, com toda a sabedoria, se instruam e se aconselhem uns aos outros. Que o coração de vocês entoe salmos, hinos e cânticos inspirados como ação de graças a Deus. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Esta palavra de Cristo é um depósito precioso. É a palavra da verdade. É o Evangelho pregado aos Colossenses. Que esta palavra do Evangelho de Cristo possa habitar em cada cristão e na comunidade de forma abundante. Com toda a sabedoria se instruam e se aconselhem uns aos outros. A sabedoria que Paulo diz é aquela fruto da palavra de Cristo. Essa sabedoria seja usada para instrução e para o aconselhamento. Terceiro, que o coração de vocês entoe salmos, hinos, cânticos inspirados como ação de graças a Deus. Aqui Paulo pensa na Assembleia da Comunidade dos Colossenses em celebração litúrgica, no culto divino e nos cânticos e hinos que são entoados e cantados. São cânticos inspirados porque é o próprio Espírito Santo que inspira. A liturgia é uma obra do Espírito Santo na Igreja. Tudo se torna motivo para entoar, cantar, tocar, celebrar a Eucaristia, ação de graças. Versículo 17. E tudo o que fizerem por palavra ou ação, o façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Pai por meio dele.
Tudo que o cristão fizer, no dizer, no agir, seja feito no nome do Senhor Jesus Cristo, isto é, por meio do próprio Cristo. E no agir e falar, possamos agradecer ao Pai por meio de seu Filho, por tudo que, por meio dele, o Pai realizou em nosso favor. Versículo 18. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como convém ao Senhor. As implicações da vida, onde o vínculo maior é a caridade, termina aqui na exortação de Paulo para a unidade da vida familiar. A medida da vida entre marido e mulher, não são referidas à situação em que viviam a mulher e o marido na época. Em Cristo Jesus, a relação muda, pois a anterioridade é o amor, doação de Cristo. Então, o que norteia a vida da esposa e do esposo é como convém ao Senhor. Eles são, enquanto batizados no Senhor, que passa a ser soberano na vida dos dois. E sabemos que em Paulo a igualdade que os une ao Senhor os faz viver em sintonia, pois em Cristo não existem nem homem nem mulher, mas um só em Cristo Jesus. A expressão de submissa é a expressão de servir, no sentido cristão, a exemplo de Cristo, que veio servir e não ser servido, e se submeteu a uma cruz por amor de nós. 19. Maridos, tenham amor às suas esposas, não sejam grosseiros com elas. A dimensão do amor para o batizado é a vivência mais profunda da fé em Cristo, cujo mandamento se expressa em dar a vida, como Cristo Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esta vivência afasta qualquer grosseria que seria remontar ao paganismo e à falta de amor para com a esposa. Versículo 20. Filhos, obedeçam aos pais em tudo, pois isso é agradável ao Senhor. Cabe aos filhos obedecer os pais, honrar pai e mãe. A palavra obedecer, obeaudire, significa saber ouvir o que eles dizem. Esta atitude agrada a Jesus, o Senhor que soube ouvir o Pai e foi obediente até a morte e morte de cruz. Pais, não se irritem seus filhos para que eles não desanimem. Até aqui a relação da vida nova recebida pela fé no batismo, que dá novo significado às relações familiares. Os pais são incentivadores dos filhos e, por isso, não podem irritá-los, nem desanimá-los. Devem incentivá-los, sempre no bem, ao melhor em Cristo. Versículo 22. Escravos, obedeçam em tudo aos senhores humanos, não somente quando eles vigiam e para agradar, mas na simplicidade de coração, temendo ao Senhor. Agora, Paulo fala das relações sociais entre escravo e senhor. Ele dá atenção no trabalho que realizam, sejam quando são observados, sejam quando não observados. Trabalhem não para agradar, mas no batismo aprenderam a viver na simplicidade de coração, pois todos somos servos e tememos ao Senhor. Isso aqui, o amor reverencial. Versículo 23. Ponham a alma em tudo o que fizerem, como quem obedece ao Senhor e não aos homens. Coloquem a vida em tudo o que fizerem. Coloquem a alma em tudo o que trabalharem. Façam tudo de coração, pois tudo é feito à imagem de quem obedece ao Senhor e não aos seres humanos. Versículo 24. Estejam certos de que o Senhor recompensará vocês como seus herdeiros. É a Cristo Senhor que vocês servem. No batismo, somos herdeiros no Cristo Jesus. Participamos da herança eterna. A recompensa é um ato de viver a gratuidade em tudo, seja na vida social, na vida familiar, na vida do trabalho. Tudo o que fazemos como consequência da fé no batismo é um serviço a Cristo, o Senhor que servimos. Versículo 25. Quem comete injustiça receberá de volta a injustiça, e isto sem distinção de pessoas.
Pelo batismo, somos seres humanos da justiça e jamais devemos consentir com a injustiça. Senão, será aplicada a lei da reciprocidade. O que comete injustiça, pela própria injustiça cometida, receberá o fruto da injustiça, que vai voltar para ele. O ditado popular: quem com ferro fere, com ferro será ferido. O cristão pelo batismo não é a pessoa do revide, é a pessoa do perdão, do bem, do exercício do bem, de viver essa graça batismal e não voltar ao passado de uma vida onde Cristo está longe, mas ao batismo, cuja vida é renovada no seguimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos agradecidos. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.